Eu me chamo Cláudio Reis, sou professor na Universidade Federal da Bahia e membro do Laboratório de Ensino, Filosofia e História da Biologia. Eu sou biólogo de formação, tenho doutorado em filosofia e meu campo de investigação é as relações entre ciência e valores. E eu queria trazer então esse tema para apresentar para vocês, com o título Colapso da Dicotomia Fato-Valor, o pano de fundo empirista. Então, esse título vem do livro do Hilary Putnam, que foi um filósofo norte-americano muito bem reconhecido e que deu contribuições importantes para a filosofia para a filosofia em geral, especialmente filosofia da mente, filosofia da linguagem e filosofia da ciência. E esse autor, ele nasceu em 1926 e faleceu há não muitos anos, né, em 2016. Foi um autor, então, bem relevante em várias áreas da filosofia, e esse livro é bem interessante. Eu vou tratar principalmente do capítulo 1 desse livro, que se chama O Pano de Fundo Empirista. Por isso o subtítulo da minha apresentação aqui. Bom, então quando alguém pergunta, né, isso é um juízo de fato ou é um juízo de valor? Os pressupostos costumam ser dois aí, né? O que vocês imaginam que alguém que faz esse tipo de pergunta está pressupondo? Né? Bom, há dois pressupostos aí que costumam estar presentes. Um é o de que, se for um juízo de valor, ele não é um enunciado de fato, e os juízos de valor são subjetivos. Né? Então, a pessoa que faz esse tipo de questionamento, ela parece pressupor essas duas afirmações aí. Né? Então, a visão de que juízos de valor não são afirmações fatuais, e a inferência de que, se eles não são, então devem ser subjetivos, tem uma longa história. Né? E essa longa história pode ser traçada como o pano de fundo empirista de Hume e dos positivistas lógicos, né? Que também são chamados empiristas lógicos, que bebem, então, muito no próprio Hume, né? Apesar dos positivistas lógicos não serem filósofos naturalistas, né? São filósofos que vão propor uma ideia da construção lógica da linguagem e, e vão ser antipsicologistas, né, ou antinaturalistas, no sentido bastante diferente do que Hume foi. Né? Ainda assim, são empiristas, no sentido bem estrito, para o qual Hume também era. Então, a distinção analítico-sintético é uma distinção importante da gente pensar, e a gente vai trabalhar bastante essa distinção aqui, porque a gente está vendo o pano de fundo empirista dessa dicotomia fato-valor, né, que entrou em colapso. Então, para a gente ver esse pano de fundo empirista, a gente vai traçar principalmente essa distinção, né, entre analítico e sintético, que foi importante para Kant. Né? Kant é um autor que inicia fazendo essa distinção, e que nos positivistas lógicos vira uma dicotomia de fato. E a gente vai ver que o argumento que mostra o colapso da dicotomia fato-valor é um argumento análogo àquele que mostra o colapso da dicotomia analítico-sintético. Né? Mas então, primeiro pensando numa distinção apenas, não necessariamente uma dicotomia, mas o que seria um juízo analítico? Né? Bom, os positivistas lógicos chegaram a ver os juízos analíticos como classes de verdades que são tautologias, ou verdades apenas em virtude de seus significados. Essa é uma forma de entender juízo analítico. Né? Por exemplo, então, todos os solteiros são não casados, A igual a A, princípio de identidade, né? E o modus ponens, que é uma regra de inferência lógica, né? Que mostra o funcionamento da implicação formal. Bom, todos esses são juízos que a gente poderia dizer que são verdadeiros apenas em virtude do significado dos termos ou das regras lógicas, e são, portanto, tautologias. Né? No entanto, os positivistas lógicos afirmavam que toda a matemática consiste em verdades analíticas, né? Que seriam, então, convenções linguísticas, né? Ou tautologias aí, como opostas aos fatos. Então, é interessante pensar nessa questão, porque, para Kant, né, um autor anterior aos positivistas lógicos, né, um filósofo alemão bem importante, né, na filosofia,
ele considerava as verdades matemáticas como sintéticas, né, ou seja, não analíticas, e necessárias, ou seja, a priori. Então, o Kant, e essa é uma novidade do Kant, né, trazer a ideia de que pode existir um tipo de conhecimento que ele é sintético a priori, e a matemática entrava aí nesse tipo de conhecimento, né, assim como a metafísica e a ética. Para Kant também eram sintéticos a priori. Enquanto os positivistas lógicos pensavam que a matemática como um todo era analítica, e a priori também, e para a metafísica e a ética eles negavam a atribuição de conhecimento a essas áreas, né? Elas não tinham significado cognitivo. A gente vai ver isso mais à frente, né? Então eu trouxe uma tabelinha aqui para ajudar a gente a pensar o que seria isso de analítico, sintético, que é a priori, a posteriori. Né? Eu trouxe aqui uma outra distinção que também costuma se associar a essas outras, que é a distinção entre necessário e contingente. Né? Essas distinções podem ser pensadas como sendo metafísica, a distinção necessário e contingente, a distinção a priori e a posteriori como sendo uma distinção epistemológica, que tem a ver com a possibilidade de conhecimento, e a analítica e sintética como uma distinção lógica. Então, bom, eu coloquei aqui definições de verdade necessária a priori e analítica, e a negação dessas verdades podem ser vistas como verdades contingentes a priori, a posteriori e sintética. Né? Só para não ter que colocar 6 distinções aqui, eu coloquei só 3, e isso já nos ajuda bastante. Né? Então, verdade necessária, a gente pode pensar que é aquela que não pode ser falsa, ou seja, sua negação implica contradição. Então, a verdade contingente é aquela cuja negação não implica contradição. Né? Uma verdade a priori é aquela que podemos conhecer independentemente da experiência. Então, a verdade a posteriori é aquela que a gente precisa da experiência para conhecê-la. E a verdade analítica é aquela para a qual o predicado está contido no conceito do sujeito. Esse é um modo como Kant traz essa ideia de uma sentença analítica, ou uma verdade analítica, é aquela para a qual o predicado está contido no conceito do sujeito. Né? E, de maneira geral, a gente pensa nesses termos como vindo juntos, né? Ou seja, o que é necessário também a priori e é também analítico, e aquilo que é contingente é também a posteriori e é também sintético. Né? O que a gente vai ver que Kant traz como novidade aí é a possibilidade de ter um conhecimento sintético a priori. Né? Enfim, claro que isso é muito questionado atualmente, né? A ideia de poder ter um conhecimento que ele é a priori, quer dizer, ele é independente da experiência e ainda assim é sintético, ou seja, na visão do Kant, né, que então o predicado ele não está contido no conceito de sujeito. Né? Mas então ele traz, ou melhor, os exemplos do Kant aqui é o de que todo o corpo é extenso e todo o corpo é pesado. Né? São 2 exemplos que eu trouxe aí, mas eu trouxe mais 2 exemplos para facilitar para a gente. Então, os exemplos da linha de cima aí, eles são verdades necessárias a priori e analíticas, né? Enquanto os exemplos da linha abaixo são contingentes a posteriori e sintéticos. Né? A gente poderia dizer dessa forma. Então, todos os solteiros são não casados. Né? Isso claramente é um conceito, é uma verdade analítica, no sentido de que o predicado ser não casado está contido no conceito de sujeito, no conceito de ser solteiro. Ou seja, é impossível que alguém seja solteiro e seja casado ao mesmo tempo. Né? Então, a negação dessa afirmação, ela implica contradição. Né? Então, a verdade necessária, analítica e a priori, porque a gente conhece ela independentemente da experiência. Né? A gente não precisa da experiência para saber que essa afirmação é verdadeira. Ela, na verdade, é verdadeira em virtude do significado dos termos. Aí, né? Ela é uma tautologia. Kant utiliza o exemplo de que todo o corpo é extenso, porque a própria definição de corpo implica a noção de extenso, ou seja, um corpo é definido em termos de sua extensão. Por outro lado, a afirmação de que a neve é branca não é uma verdade analítica, nem a priori, nem necessária. Né? A neve poderia ser de outra cor se o mundo fosse diferente. Né? Ou seja, não tem nada que nos proíba a pensar que a neve
poderia ser azul, por exemplo. Né? Claro que de acordo com leis da física, de acordo com várias leis e explicações que a gente tem para o mundo natural, é fácil entender que a neve é branca, né? Isso nos facilita. Mas não é uma contradição pensar que a neve poderia ser verde, né? Diferente dos exemplos acima. A ideia de que todo o corpo é pesado, também parece óbvio que todo o corpo é pesado, mas isso, na verdade, não é algo que está definido no próprio conceito de corpo. Né? A ideia é que os corpos eles são extensos, isso sim está definido na noção de corpo, né? Mas a ideia de que ele é pesado deriva da existência de um campo gravitacional, né? E da postulação, então, da lei de gravitação universal. Então, a gente precisa, para saber que um corpo é pesado, a gente precisou investigar o mundo, né? O comportamento dos corpos, e entender que massas se atraem, né? Numa relação inversa com a distância em que esses corpos estão, e o peso tem a ver, então, com o campo gravitacional. Né? Não é algo que a gente poderia saber de antemão, né? ou independentemente da experiência. Né? E também não é um conhecimento para o qual o predicado está contido no sujeito. O predicado pesado não está contido no conceito de corpo. Né? Ela é uma verdade a posteriori, contingente e sintética. Então, essa distinção nos ajuda a pensar aí. Né? Eu trouxe distinções que são fáceis da gente pensar, ainda que não seja tão simples de pensar nessa distinção para vários termos. Né? Vários termos ela não se encaixa muito bem, é por isso que a dicotomia analítico-sintética ela entra em colapso. A gente vai ver que ela acabou se tornando uma dicotomia na mão dos positivistas lógicos. Né? Então, para os positivistas lógicos, havia duas dicotomias centrais, né? Aqui a gente vai falar principalmente da dicotomia analítico-sintética, mas também entrar na ideia da dicotomia fato-valor para mostrar como que, como eu falei já no início, essa distinção analítico-sintética, quando tomada como uma dicotomia, os argumentos que derrubam essa dicotomia acabam sendo muito importantes para a gente pensar em como derrubar a dicotomia fato-valor também. Né? São argumentos análogos. Então, aqui eu trouxe essa ideia, né, eu coloquei em negrito a noção aqui, a palavra fato, para vocês verem que os positivistas lógicos eles estão interessados principalmente na noção de fato aí, né? Então, eles não estão muito preocupados com a noção de tautologia, né? E eles colocam a matemática como um todo, como sendo meras convenções tautológicas, né? E valor para eles, a gente vai ver que não tem significado cognitivo termos carregados de valor. Né? Então, eles estão preocupados principalmente com a noção de fato. Então, a dicotomia fato-valor tem fato para um lado e valor para o outro. Não há uma imbricação entre esses conceitos. Né? Ou algo é puramente um fato ou é puramente um valor. A dicotomia analítico-sintético para um lado, a gente tem a convenção, a tautologia, e para o outro lado, a gente tem fato, né, também. Então, aqui eu coloquei essa imagem para justamente a gente ver que há uma separação completa, por isso uma dicotomia aqui, em fato para um lado, sendo uma classe com categoria, com uma essência própria, enquanto as tautologias teriam uma outra essência, né, que faz com que a gente distinga de maneira nítida e bem contrastante fatos de tautologias, assim como fatos de valores. Né? Então, um fato é aquilo que tem relação com um conhecimento sintético, né, de afirmações ou sentenças cuja verdade não é analítica, né, enquanto as tautologias são, então, verdades analíticas, pela própria forma, né, pela própria regra lógica e significado dos termos aí. Né? Então, desde 51, com o ataque empreendido por Quine, reconhece o colapso da dicotomia analítico-sintética. E aí é só que vocês coloquei, né, desde 51, para vocês terem uma ideia de quando isso ocorre, né, então já faz tempo, né, não é algo tão recente assim. O que o Quine fez? Ele argumentou que os enunciados científicos eles não podem ser nitidamente separados em convenções e fatos.
né? Então, aquilo que é visto como convenção, simplesmente, e aquilo que é fato, não é uma dicotomia, né? Na verdade, Quine vai mais além e afirma que nem a distinção ela mesma se sustenta, né? Então, eu não vou fazer uma crítica à distinção aqui, essa distinção ela pode ser relevante em alguns contextos, mas a dicotomia, né? Essa é a crítica central. E quando a gente critica a dicotomia analítico-sintética, a gente já acaba mostrando que o próprio positivismo lógico entra em colapso, né? Então, nas últimas décadas, a dicotomia fato-valor também tem entrado em colapso pela imbricação entre fato e valor, né? De modo análogo ao colapso da dicotomia analítico-sintética, que se deu pelo reconhecimento da imbricação entre convenção e fato, né? Bom, essa dicotomia dos positivistas lógicos não enfim, completamente feita por eles, né, no sentido de não ter uma herança histórica aí. Então, David Hume, que foi um filósofo britânico, escocês, né, importante, do século XVIII, né, um empirista, um dos principais empiristas clássicos, né, junto com Locke, Berkeley, por exemplo, ele vai trazer essa dicotomia já, né? Então, a dicotomia fato-valor que a gente fala hoje em dia, ela pode ser vista como uma ideia de versus deve, né, que já está no Hume, né? O Hume não tem uma categoria para valor, né? Embora ele tenha uma categoria para fato, né? Para ele fato é uma impressão sensível. O valor ele não discute em termos de uma categoria única, mas ele fala em termos de deve, né? A diferença do entre o e o deve. Ou seja, a ideia de que nenhum deve ser inferido a partir de um né? Não inferir nenhum deve a partir de um ou seja, aquilo que é normativo não pode ser inferido de maneira lógica, indutiva ou dedutiva a partir de né? Pensando a indução de uma forma bem simples aí, né? Não envolvendo abdução, né? Ou alguns outros tipos de inferências que a gente pode ver como indutiva no sentido de que amplia nosso conhecimento do mundo, mas que não é uma indução que os empiristas aceitariam, né? Pelo menos como algo epistêmico, né? Que a gente deve acreditar naquela inferência. A dicotomia analítico-sintética para David Hume vem da distinção entre questões de fato e relações de ideia. Então, o Hume falava nesses termos, né? Há questões de fato e há relações de ideia, né? E isso também é uma dicotomia, né? Não se via a possibilidade de haverem afirmações que são tanto que misturam questões de fato e relações de ideia, no sentido em que há uma imbricação forte entre elas e não pode ser distinguida completamente, né? Hume tem, então, uma visão que pode ser dita como dicotomia aí. Só um parênteses rápido, né? Eu comentei no início que Hume é visto muito mais hoje em dia como um naturalista e não como um cético, né? E ele escreveu sobre ética, tem livros sobre ética, né? Ele não pensa que esse versus deve, que eu coloquei ali do fato e valor, a ideia dele não é que, enfim, que a ética não é justificada ou é sem sentido, como os positivistas lógicos passam a interpretar, né? Ele não tem essa visão. A ética é um assunto interessante para o Hume, né? Ele quer mostrar que não há um processo do raciocínio puramente da razão que justifica a passagem do para o deve, né? Agora, isso não significa que a gente não possa ter afirmações normativas e afirmações factuais juntas e que isso pode entrar num hábito, né, num acúmulo de experiências que a gente tem e que possa fazer com que a gente tenha afirmações normativas cada vez mais objetivas ou cada vez mais bem justificadas, né? Então, o Hume não pensa que quando a gente fala de algo ético, a gente não está justificado em afirmar isso, né? Não tem qualquer justificativa, né? Apenas que a justificativa ela é uma justificativa naturalista, no sentido de que não é algo puramente da razão, né? Não é um raciocínio lógico que nos permite fazer esse tipo de inferência, mas é a prática, a própria prática, que nos permite isso.
Então, essas dicotomias foram fundamentais tanto para o empirismo clássico, quanto para o seu herdeiro mais óbvio, que foi o empirismo lógico, ou chamado positivismo lógico. Né? Eu vou utilizar o termo positivismo lógico, né? O termo que o Putnam utiliza aqui, mas a gente pode também pensar em termos de empirismo lógico, né? Que é outro nome que se dá a essa escola. Né? Alguns autores fazem uma divisão, né? Que essa escola iniciou como empirismo lógico e depois passou a um positivismo lógico, né? Uma visão um pouco mais restrita, mas não vem ao caso a gente discutir essas questões. Então, só para trazer então esse ponto, né, que a crítica às dicotomias, fato, valor e analítico sintético, não significa que não se possa fazer distinções relevantes em certos contextos. Né? Por exemplo, a gente pode preservar a ideia de analiticidade em alguma medida. Né? Por exemplo, a gente pode distinguir entre enunciados que são trivialmente verdadeiros em virtude do significado das palavras e enunciados que não são. Né? Então, por exemplo, todos solteiros são não casados, é um exemplo de uma verdade que é trivialmente verdadeira, né? Apenas em virtude do significado das palavras. Né? Não parece que ela aceite revisão empírica. Né? Então, há ainda uma classe de sentenças que pode ser dita analítica. Né? Então, ainda que essa dicotomia analítico-sintética não faça sentido, porque há muitas classes que não são nem analíticas nem sintéticas nessa concepção dos positivistas lógicos. Né? Então, o que a gente poderia dizer é que há muitos enunciados que são do tipo não analítico, né? E que são cognitivamente significativos. Então, por isso a dicotomia ela não se mantém. Né? A gente vai ver isso melhor ao longo dos próximos slides. Então, eu adiantei, na verdade, né, essa noção que nos ajuda bastante a pensar sobre como que os positivistas lógicos interpretavam, né, as sentenças da ciência e da linguagem ordinária, da ciência e da linguagem ordinária, por exemplo. Então, eles tinham uma classificação tripartite para todos os nossos juízos. Né? Ou seja, eles introduziram essa classificação tripartite para levar em conta todos os nossos juízos em todas as áreas, né? Pensando que os juízos têm que ser ou analíticos, ou sintéticos, ou eles não têm significado cognitivo nenhum. Né? Não tem nenhum significado cognitivo. Então, aquilo que é sintético é aquilo que é empiricamente verificável, né? Numa noção forte de verificável, que os próprios empiristas lógicos vão construir, com um princípio de significação que eles têm, né? Um critério de significação, para o qual ser verificável é poder ser redutível a sentenças de observação. Analítico seria, então, aquilo que é verdade, verdadeiro ou falso, somente com base em regras lógicas e significados dos termos. E aquilo que não é nem analítico, que não é ou analítico ou sintético, deve ser entendido como cognitivamente carente de significado. Aqui entra a metafísica, entra a ética. Né? Os positivistas lógicos não tinham interesse direto pela ética, eles tratavam a ética como sem significado, assim como a metafísica como um todo. Né? Bom, aqui eu trouxe... Esses autores estão na primeira metade do século XX, né? Só para a gente ter uma noção de tempo aí. E eu trouxe aqui, então, alguns dos principais membros, né? Mas tem outros, então. Né? O Moritz Schily foi um dos fundadores aí do Círculo de Viena, né? Que é o nome desse círculo que levou, então, o positivismo lógico adiante, né? Esse programa de pesquisa do positivismo lógico foi levado adiante pelo Círculo de Viena, né? Principalmente. O Rudolf Carnap, que vai ser o principal autor que a gente vai discutir mais a fundo. Né? O Otto Neura, Hans, Philipp Frank, são outros autores importantes desse Círculo de Viena, né? São positivistas lógicos. Né? Interessante destacar que o Otto Neura, por exemplo, é um autor que tem elementos tanto do positivismo quanto do pragmatismo. Aí, né? Um autor que talvez não se encaixe tão bem como um positivista lógico, no sentido mais duro do termo, mais clássico do termo. E o Rudolf Carnap talvez seja o principal expoente, né, dessa escola, digamos. Né?
Bom, e quanto à linguagem ordinária, né, ela parece que não se encaixa bem nessa distinção que os positivistas lógicos fizeram, né? Bom, embora a nossa linguagem seja confusa e vaga, de modo que uma sentença na linguagem ordinária pode não ser claramente classificável como analítica ou sintética, né? Esses autores pensavam que quando aquilo que se está tentando dizer fica claro, então é o caso que é verdadeiro ou falso em virtude das próprias regras da linguagem artificialmente construída, ou seja, da linguagem da lógica, da matemática, né, daquilo que é puramente analítico para eles, né, que é verdadeiro por convenção. Ou então, essa afirmação na linguagem ordinária ela é testável por confrontação com sentenças de observação, ou seja, afirmações para as quais o predicado dessas sentenças ele pode ser diretamente observável, ou é cognitivamente sem sentido, né? Não tem sentido cognitivo. Aqui eu trouxe 3 exemplos só para facilitar para a gente um pouco, né? Digamos que a gente tem o caso aqui, né, no primeiro exemplo, observei 2 A's e um B. E é o caso que A e B são C. Logo, observei 3 C's. Né? Por exemplo, eu tenho 2 maçãs e uma laranja. Maçã e laranja são frutas. Logo, tenho 3 frutas. Né? O que a gente tem aqui? A gente tem simplesmente uma aritmética, uma soma, na verdade, né? E o logo aqui, né? Ou seja, uma regra lógica que nos permite facilmente entender que a gente observou 3 Cs a partir dessas 2 premissas aqui. Né? Então, com a função soma e com a regra lógica, a gente consegue mostrar que tem 3 Cs nesse caso, né? Ou seja, que ela é uma verdade analítica, simplesmente. Né? Se a gente assumir que a soma, né, ou a aritmética, ela é uma verdade analítica, tal como os positivistas lógicos pensaram. Né? Eles pensavam que toda a matemática, na verdade, envolvia verdades analíticas, né, a priori. Bom, se eu digo que todo humano é mortal, aqui entra no caso 2, aqui, né? Entra no caso 2, que é testável por confrontação com sentenças de observação. Claro que todo homem é mortal é uma generalização ampla, a gente está dizendo que todo humano é mortal, né? Mas ela pode ser redutível a sentenças de observação. Né? A gente olha uma pessoa, essa pessoa morreu, outra pessoa morreu ao longo de séculos, de milhares de anos, e a gente não tem nenhuma pessoa que nunca morreu, né? Ou seja, é uma afirmação geral, fala de todo humano, mas ainda assim é uma generalização que é feita por indução enumerativa, né? Ou seja, a gente simplesmente generaliza a partir de sentenças de observação. Então, a gente pode dizer que está de acordo com um conhecimento sintético, né? Uma verdade que é sintética para a concepção dos positivistas lógicos. Né? E um terceiro caso, né? Humanos possuem alma. Bom, aqui eu botei um ponto de interrogação, né? Para dizer o que seria alma. Né? Então, alma para esses autores, né? E bem aceito atualmente também, na filosofia, na ciência, né? Que é um conceito muito difícil de definir, né? Então, não parece que ele é analítico nem sintético. Bom, então seria um conceito, ou seja, essa afirmação, como toda a sentença, seria sem sentido cognitivo. Né? Então, aí a gente nota qual era o interesse que os positivistas lógicos tinham. Né? O interesse principal era a eliminação da metafísica através da análise lógica da linguagem. Então, esse era um programa de pesquisa do positivismo lógico. Né? Então, poder fazer com que a filosofia e a ciência avance cada vez mais, eliminando a metafísica e mantendo apenas aquelas afirmações que são cognitivamente significativas. Né? E aquilo que é cognitivamente significativo para eles é o analítico ou sintético. Bom, então os problemas filosóficos são reduzidos a problemas técnicos. Né? Ou seja, os positivistas pensaram que essa distinção que eles trouxeram, que virou uma dicotomia, poderia ser aplicada, que eles trouxeram não, né, que vem já com Kant, mas que se torna uma dicotomia na mão deles, poderia ser aplicada a absolutamente todo juízo em absolutamente todas as áreas.
E aí eles pensaram que essa distinção era extremamente relevante para trabalhar a linguagem enfim, o nosso conhecimento em diversos campos, né? Como a filosofia e a ciência. Para eles, todos os problemas filosóficos pareciam estar imediatamente resolvidos, né? Agora se reduz a problemas técnicos, né? Para ter sentido, o juízo precisa ser analítico ou sintético, na definição que eles trazem. E aí, então, a questão era colocar para si mesmo a resolução desses problemas técnicos, e isso, enfim, faria com que a filosofia progredisse de uma forma que nunca progrediu, né, da mesma forma, né, como uma revolução em toda a filosofia, pensando que a gente não teria mais, enfim, tantas discussões filosóficas profundas, né, porque, na verdade, são simples questões que podem ser colocadas numa linguagem formal e poder se fazer, então, distinções a partir daí, né. Então, o que seria esses problemas técnicos, né, que eles se colocam, né? Na verdade, o que eles queriam era fazer uma análise lógica, no sentido de lógica formal, simbólica, da linguagem, né, em especial da linguagem científica, distinguindo nitidamente entre construções lógicas, para um lado, que seriam as convenções, as tautologias, seria a matemática, a lógica, por exemplo, e sentenças verificáveis por observação, de outro lado. Né? Só essas duas teriam sentido. Né? Por um outro lado, então, também teriam sentenças sem significado cognitivo, que não são nem verdadeiras nem falsas. Essas sentenças não podem ser verdadeiras nem falsas, porque não têm significado cognitivo na concepção dos positivistas lógicos. Né? Então, notem, aquilo que é empírico, né, que é sobre o mundo da experiência, que não é a matemática e a lógica necessariamente, precisa então ser fundamentado em sentenças de observação. Né? Precisa ser redutível, pelo menos, a sentenças de observação. E é aquilo que a gente deve se entender como o que é mais bem fundamentado. Né? Aí está um fundamento, uma justificativa para nossas afirmações factuais. Né? Então, eles estão tentando trazer um fundamento, uma justificativa importante para as nossas sentenças factuais, reduzindo elas a sentenças de observação. Né? Aí vem a crítica de Quine, então, né, um filósofo norte-americano que teve bastante influência do pragmatismo e bastante influência do início da filosofia analítica, né, do positivismo lógico, enfim, também com Russell e Whitehead, né, no Princípio à Matemática. Então, a tese dele foi sobre uma análise do Princípio à Matemática e foi sob a orientação do Whitehead, né, que tinha ido para os Estados Unidos, então, para Harvard. Né. E ele teve também a orientação de um pragmatista, né, o Leavis. Não sei agora se foi o orientador dele ou foi o orientador do orientador dele, agora estou em dúvida. Mas ele tinha, então, inclusive ele é um autor norte-americano, né, que tinha uma influência do pragmatismo aí também. Né. Então, isso mostra claramente na concepção que o Quine vai trazer, né, de a crítica ao positivismo lógico. Ele conheceu o Carnap, né, foi a Viena, conheceu o Carnap depois, em 1935, foi para os Estados Unidos, fugindo do nazismo na Alemanha, né, em Viena, no caso. E o Quine era um conhecedor, né, e trabalhava junto com essa concepção da filosofia analítica, fundamentada em análises lógicas da linguagem, né, mas ele vai fazer, então, uma crítica profunda a essa dicotomia. Né? O que é o principal da crítica dele? Né? Ele vai trazer que o fato de que uma sentença seja inicialmente adotada como uma convenção não significa que, posteriormente, ela não enfrente o tribunal da experiência. Né? Ou seja, esse é o ponto para o Quine, que é um ponto importante aí. Né? Na verdade, a posição dele vai ser mais forte ainda. Né? Ele vai dizer que não tem a distinção entre analítica e sintética de maneira alguma, a gente não tem mais o conceito de analicidade, e tudo pode ser revisado, né? E enfrenta o tribunal da experiência. Né? Bom, ele traz uma metáfora que o Putnam classifica como brilhante, né? E é realmente uma metáfora muito interessante, que o Quine traz, né? Lembra um pouco a metáfora do Otto Neura, que é um outro autor, né? A metáfora do navio, né? Que a gente constrói um navio enquanto navega. Né? Mas eu não trouxe essa outra metáfora aqui.
né? Mas para trazer então a ideia de que o Neura, né, que é considerado um positivista lógico, ele também estava próximo aí do pragmatismo em algum sentido, né? O Quine então vai dizer: o saber de nossos pais é um tecido de sentenças. Em nossas mãos, ele se desenvolve e transforma, por meio de nossas próprias revisões e adições, mais ou menos arbitrárias e deliberadas, mais ou menos diretamente ocasionadas pelo estímulo contínuo de nossos órgãos sensoriais. Ou seja, a gente recebe, né, um saber, né, a gente já entra no mundo aprendendo a partir da experiência, mas não só da experiência, né, a partir daquilo que vem e sendo dito e aplicado e feito por nossos pais, por exemplo, quando a gente é criança, né? E isso vai sendo modificado, a gente vai revisando isso, né, o tempo todo, não só com a experiência sensível, não só a partir dos órgãos sensoriais, mas também de modo mais arbitrário e deliberado, né? Ele vai dizer que esse saber, que é essa consequência, então, desse saber, né? Esse saber tem por consequência ser cinza pálido, preto para o fato e branco para a convenção. Mas ele vai dizer que não encontrei razões para concluir que exista nele algum fio totalmente preto ou totalmente branco, né? Ou seja, não há aquilo que é totalmente analítico, nem aquilo que é totalmente sintético, em que a gente possa fazer uma divisão contrastante e nítida desses termos, de modo a entendermos como uma dicotomia, né? Então, para ele, a própria distinção ela é sem sentido, né? E, de fato, o insight do Quine é muito interessante, né? E foi muito relevante para a filosofia analítica posterior, né? Ao Quine, porque, de fato, mostrou que a dicotomia, pelo menos, ela não consegue se manter, né? E isso é suficiente para derrubar o positivismo lógico, né? Então, isso tem a ver com a ideia de holismo confirmacional, né? O holismo epistemológico do Quine, né? Que a gente pode dizer que também talvez tenha sido muito exagerado, né? Mas que tem insights interessantes também. Então, esse holismo, né? Ele pensa que os nossos conhecimentos, então a gente pode se basear na metáfora anterior, na citação dele, né? E vocês vão ver que faz sentido, né? Que ele tem essa noção de holismo confirmacional. Os nossos conhecimentos formam uma rede integrada, onde as proposições não se justificam isoladamente, mas em um sistema de teorias que se sustentam mutuamente, né? Então, não é cada teoria isolada que deve ser justificada como sintética ou analítica, mas, na verdade, ela é parte de um sistema de teorias e crenças, enfim, que se sustentam mutuamente, né? Então, a gente não testa uma teoria isoladamente. A gente testa ela em conjunto, em conjunção com outras teorias, com condições de fundo, com, enfim, ideias sobre o funcionamento de certos instrumentos, de certo desenho experimental ou amostral, se a gente está falando de ciência. Enfim, o ponto é que, em vez de uma dicotomia rígida, Quine propõe que as afirmações analíticas e sintéticas variam apenas por graus de revisabilidade, né? Então, notem, não é mais aquela concepção essencialista e dicotômica, né? São graus de revisabilidade aqui, né? Aquelas afirmações que estão mais próximas da experiência podem ser mais facilmente revisáveis a partir da experiência. Aquelas que estão mais distantes podem ser mais difíceis de ser revisáveis, né? Mas ainda assim, a experiência pode ser relevante para que a gente faça alterações nessas teorias, ou, por exemplo, aquilo que parece uma convenção, que está totalmente distante da experiência, né? A experiência, as novas evidências, as novas experiências podem mostrar que a gente precise, então, fazer modificações nessas convenções para que a gente tenha um conhecimento mais adequado, né? Então, a gente pode dizer que há vários enunciados que não podem ser classificados como verdades analíticas ou como enunciados de fatos observáveis. Esse é o ponto aí do Quine, né? Ou a gente, né, trazendo essa ideia, esse insight dele, né, para dizer que não é o caso que não há verdades analíticas, a gente pode dizer ainda que a gente pode considerar certas verdades como analíticas, né, tal como todos solteiros são não casados, por exemplo, né, que é uma verdade trivial a partir do significado dos termos, né. Mas ainda assim há muitas afirmações, inclusive na nossa prática diária e na ciência, que têm significados cognitivos e que, na verdade, não se encaixam nessa distinção feita pelos positivistas lógicos.
Aqui eu trouxe alguns exemplos, então, né, o Putnam não fala do holismo conformacional da Quine, não traz exemplos, né, um capítulo muito interessante, mas ele é um capítulo curto, né, todos os capítulos são pequenos, na verdade, o livro é pequeno, mas eu digo assim, não, ele não desenvolve tanto, então para uma aula, para uma fala, assim, é, é interessante trazer alguns outros elementos que não estão necessariamente no livro, né? Então, a tabela ali sobre as distinções que eu trouxe não está no livro, enfim, essa ideia de holismo conformacional do Quine também não, aqui os exemplos enunciados também não, mas eu faço questão de trazer algumas coisas a mais para facilitar o entendimento aqui, né, de quem não está muito acostumado com esse tipo de assunto, né? Então é interessante. Quine não, desculpe, aqui são exemplos que eu trago, né? Então, exemplos de enunciados que são cognitivamente significativos e que não são nem analíticos, nem têm verificação empírica direta, né? Não podem ser redutíveis a sentenças de observação e não são puramente analíticos. Ainda assim, possuem significado cognitivo. Ou seja, não se encaixam naquela classificação tripartite dos positivistas lógicos. Então, uma primeira é dizer que objetos que têm massa se atraem mutuamente. Né? A gente viu algo semelhante com isso, né? Dizendo que os corpos são pesados, né? Que a gente falou, né? Que não era uma verdade analítica, né? Era sintética em alguma medida. Mas a gente vê que ela depende não simplesmente de sentenças de observação, mas depende da postulação de um campo gravitacional e da formulação, então, de uma lei de gravitação universal, né? Para que a gente entenda, para que tenha sentido essa afirmação, né? Porque ela é uma afirmação muito geral, né? Ela está dizendo que todos os corpos que têm massa se atraem mutuamente, né? Eu tenho massa, esse computador está aqui na minha frente também, quer dizer que a gente está se atraindo, mas isso é estranho, né? Não parece que eu vejo algum tipo de atração, né? É porque as massas são muito pequenas, né? Então, essa atração ela é insignificante, né? Agora, os nossos corpos em relação à Terra, o planeta Terra, né? Eles são fortemente atraídos para o centro de massa da Terra, né? Devido ao campo gravitacional que a Terra produz e que a gente postula, né? Essa existência a partir para explicar, então, enfim, movimento dos planetas, movimento das marés, movimento de cometas, né? Para explicar por que a gente não faz força nenhuma e fica colado no chão, né? Enfim, né? Explicar várias coisas diferentes aí. Então, Newton foi importante para estabelecer a afirmação número 1 aí. Todo efeito é acompanhado de uma causa em algum momento. Esse é o chamado princípio de causalidade, né? O Hume é um autor importante que vai justamente mostrar que o princípio de causalidade ele não é meramente uma relação entre ideias e não é também meramente uma impressão dos sentidos, ou que pode ser redutiva à impressão dos sentidos, né? A gente não consegue enxergar de alguma forma a causalidade na natureza, ainda que a gente assuma ela, né? Ou a gente viva e produz expectativas a partir da causalidade, né? E a ciência o tempo todo trabalha com a ideia de causalidade também, né? Então isso mostra que, na verdade, é uma afirmação que não é puramente analítica, né? E não se reduz a sentenças de observação, né? E ainda assim, a gente utiliza na ciência o tempo todo, a gente assume a ideia de causalidade, né? Como se fosse um princípio metafísico importante para a gente trabalhar e conseguir fazer novas investigações e agir no mundo, né? Então, a gente novamente falaria que essas afirmações são verdadeiras, né? São verdadeiras, têm significado cognitivo, ainda que não se adequem àquela dicotomia analítico-sintética. Então, eu trouxe outras duas afirmações da biologia, especialmente da biologia evolutiva, né? Todas as espécies compartilham alguns ancestrais comuns, né? A chamada teoria da ancestralidade comum, que Darwin vai ser um autor importante para fazer essa defesa e fazer com que diferentes pesquisadores no século XIX, na segunda metade do século XIX, aceitem essa teoria, que não era aceita antes dele, né? Já existiam teorias evolutivas, mas não teoria de Lamarck, por exemplo, não tinha essa ideia de ancestralidade comum a várias linhagens, né? Cada linhagem tinha seus ancestrais comuns, mas não compartilhavam ancestrais comuns entre si. E a gente pode dizer hoje que é um fato, inclusive, né? A ideia de que todas as espécies compartilham
alguns estresse comuns, é tomado como um fato, apesar de ser uma inferência pela melhor explicação. É uma teoria, que na verdade é uma inferência pela melhor explicação, que hoje é aceita como um fato científico, né? Mas aqui os positivistas lógicos, empiristas em geral, não diriam jamais que isso é um fato, porque não pode ser redutível à impressão sensorial, né? Ou, enfim, não são termos de observação, não está relacionado a termos de observação apenas, né? Vai além disso. Uma outra teoria, né, a teoria da seleção natural, que vai afirmar que a seleção natural é um mecanismo importante para explicar a adaptação das espécies, né? Bom, de novo aqui, uma teoria muito bem aceita, né? Muito bem consolidada na biologia evolutiva e tem sentido, né? Embora alguns autores chegaram a pensar que ela era uma simples tautologia, né? Isso se mostrou inadequado, né? Então, novas investigações foram feitas e discussões foram feitas a partir daí para mostrar que a ideia de seleção natural não é uma simples tautologia, não, né? E também não é uma simples afirmação sintética na concepção dos positivistas lógicos. Eu trouxe também um próximo slide com afirmações que têm juízos de valor aí, né? Então, só para vocês verem, né, que também se encaixa nesses exemplos. Aí a gente começa a pensar já na dicotomia analítico-sintética, ela não funciona. A dicotomia fato-valor talvez também não funcione muito bem, né? A gente diz, é errado infligir sofrimento desnecessário aos animais, né? Essa afirmação, ela tem sentido para nós, né? E ela parece mais bem justificada do que o seu oposto, né? Ainda que o seu oposto não implique contradição, né? E ainda que certas pessoas podem achar isso, podem discordar dessa afirmação, né? Ela não é simplesmente uma preferência subjetiva, né? Mas é um enunciado moral que depende de empatia e de compromissos éticos mais amplos, né? Há poucas décadas isso talvez não fosse visto como uma afirmação bem justificada, né? Ou seja, nem se preocupava com se colocar como agentes morais em que não só os humanos são pacientes morais, né? Ou seja, há uma diferença entre agente moral e paciente moral. Então, enquanto um animal não humano, a gente não costuma ver ele como um agente moral, ainda assim ele é um paciente moral, no sentido de que a gente, nas nossas ações, a gente precisa considerá-los como pacientes morais, né? Não posso desconsiderar um animal que é senciente, né? Ele pode sofrer, e simplesmente por ele não ser humano, eu não vou dar bola para isso, né? Então, atualmente, né, na ética, a gente consegue defender isso de maneira mais razoável do que, enfim, há poucas décadas, né? Isso é um avanço na própria ética, né? Isso mostra como a gente pode avançar no entendimento também de juízos de valor. Esses juízos de valor não são puramente subjetivos, né? Ainda que eles não sejam verdades analíticas nem simplesmente redutíveis a sentenças de observação. É injusto discriminar alguém com base em certas características, como gênero e raça. Aqui outra questão que há poucas décadas, né, também não se pensava muito sobre isso, né? Ou seja, se tinha uma visão em que, e se tem muito ainda hoje, né, na população em geral, enfim, de que mulheres são inferiores a homens, por exemplo, de que brancos são superiores, né, a ideia de supremacia branca, por exemplo, que tem a ver com o próprio nazismo, né? Foi uma ideologia aí que racista, né? Bom, ele é um enunciado moral que depende de compromissos com valores como igualdade e respeito, né? Então a gente pode afirmar que essa afirmação é redundante, mas a gente pode afirmar que fazer esse tipo de discriminação não é uma mera, assim, é completamente subjetivo. As pessoas podem fazer simplesmente porque elas querem, então elas vão discriminar. Não, né? Elas não deveriam poder fazer esse tipo de discriminação ao seu bel prazer, porque isso não está bem justificado, né? As pessoas têm direito de participar das decisões em seus ambientes de trabalho, né? Isso também parece muito básico, né? Vem da ideia de democracia genuína, né? Agora, a gente vive num sistema capitalista, onde esse tipo de democracia no ambiente de trabalho não é tido como algo necessário, né? Então, a nossa democracia é uma democracia capitalista, uma democracia muito estreita, que aceita
a contradição da democracia dentro de ambientes de trabalho. Né? Então, esse enunciado moral se fundamenta em valores como justiça, respeito e democracia genuína. Né? Então, a gente pode defender por que ter justiça, respeito e democracia genuína é melhor do que um sistema que não tem isso. Né? Então, esses juízos de valor aí, eles podem ser ditos objetivos também. Eles têm significado cognitivo e não são meras preferências individuais. Né? Recentemente eu vi no Instagram um post e estava escrito assim: transfobia não é opinião, é violência. E é justamente isso, né? Não é uma mera opinião de alguém que não tem, que é uma mera preferência subjetiva. A pessoa quer ser transfóbica, ela pode ser, e é isso aí, isso está tão justificado quanto não ser transfóbico. Né? Ou seja, se é transfobia, não é mera opinião, é violência, isso significa que juízos de valor têm significado cognitivo e não são meras preferências subjetivas. Né? Então, essa própria ideia já mostra que quando a gente está falando de... Nem todos os juízos de valor são objetivos, obviamente, ou buscam objetividade, né? Enfim, se eu gosto de sorvete de tamarindo, isso pode ser completamente subjetivo, né? Agora, se eu digo que a gente deve combater o racismo, isso não é algo da mesma forma que eu gosto de sorvete de tamarindo, né? Então, os juízos de valores também podem ser objetivos e podem ter significado cognitivo, né? Mas a gente precisa, então, mostrar o colapso dessa dicotomia fato-valor, né? Porque, então, os valores eles não são meramente subjetivos. Nem todos os valores, né, são meramente subjetivos. Bom, então esses exemplos que eu trouxe, né, os exemplos dos dois últimos slides, ilustram a crítica da dicotomia fato-valor, né, ou ilustram como essa dicotomia entrou em colapso. Porque são proposições que só fazem sentido dentro de uma rede teórica ampla e complexa, onde conceitos e observações se sustentam mutuamente. É a ideia de holismo confirmacional. Né? Os enunciados daqueles exemplos possuem sentido porque podem ser racionalmente discutidos e justificados. Todos eles. Né? Ainda que essa justificação não se dê a priori e nem por redução a sentenças de observação. Então, o Putnam, né, vai dizer que o Quine parece ter ido longe demais a negar que existe qualquer sentido em distinguir verdades analíticas de verdades que estão sujeitas ao teste observacional. Eu já mencionei isso antes, né? Então, todos solteiros são não casados, parece uma verdade analítica no sentido mais tradicional mesmo, né? Mas ainda assim, e também, por exemplo, todas as cadeiras dessa sala são azuis, né? É algo que eu posso verificar de maneira simples, né? Se eu não estou com a consciência alterada, se a iluminação da sala tá ok, né? Eu posso fazer esse tipo de verificação de maneira simples, né? Então, esse holismo confirmacional ele também não é algo que deve ser exagerado, né? Para todos os tipos de sentença. E a analiticidade ainda pode ser preservada em algum sentido, né? Mas ela deixa de ser uma arma filosófica poderosa, né? E os positivistas lógicos vão utilizar, então, para fazer essa dicotomia e poder dizer o que tem sentido e o que não tem. Então, na verdade, antecipei o próximo slide, né? Então, esse slide vai dizer, né, que é possível distinguir entre enunciados que são trivialmente verdadeiros em virtude do significado das palavras e enunciados que não são, né? Por exemplo, esse é um tipo de distinção possível de ser feito. Né? Isso significa que a noção de enunciado analítico pode ser modesta e ocasionalmente útil, mas, como eu acabei de dizer, deixa de ser uma arma filosófica poderosa, né, que foi utilizada pelos positivistas lógicos. Então, para os positivistas lógicos, os dois lados da distinção analítico-sintética eram tomados como tipos naturais. Por isso uma dicotomia aí, né? Cada um com uma categoria cujos membros possuem uma propriedade essencial em comum. Né? Uma visão essencialista, categórica e dicotômica dessas sentenças, né? Como analítica ou sintética. Né? Então, faltava a possibilidade de haver múltiplos tipos de enunciados que são não analíticos. Né? Mencionei isso também no slide anterior, né, escrevendo de outra forma, mas para trazer a ideia de que há múltiplos tipos de significados, de enunciados, desculpa, que são não analíticos, né, e não se encaixam na visão estreita de enunciado sintético que deve ser verificável diretamente a partir da experiência. Né? Então eu trouxe 3 exemplos aqui para nos ajudar. Né? Então a neve é branca. Né?
Essa é uma afirmação geral, né? A gente está falando da neve em todos os países tem neve, em todos os momentos, né? Em todos os anos, enfim, a gente considera que a neve é branca, né? Bom, isso é uma generalização, mas é uma generalização que ela pode ser testável em confrontação direta com sentenças de observação, ou seja, pode ser redutiva a essas sentenças, né? Porque a gente pode olhar em um lugar a neve é branca, em outro lugar a neve é branca, em outro lugar a neve também é branca, e aí faz essa generalização, né? Ou seja, a ideia de esse predicado branco, né? Ele pode ser visto como uma mera impressão dos nossos sentidos, pelo menos, né? A gente poderia ver dessa forma. Então, isso está... os empiristas lógicos considerariam essa uma afirmação significativa, com significado cognitivo, né? Sintética e é bem justificada, então, né? É verdadeira. As espécies possuem ancestrais comuns, né? Então, essa aí, a gente viu, né, no slide anterior, né, uma afirmação parecida com essa, que é a da teoria da ancestralidade comum. Ela é uma inferência pela melhor explicação, ela não é uma mera indução enumerativa. Isso os empiristas lógicos já não aceitariam como verdadeiro. E eu estou dizendo que a gente aceita como verdadeiro, aceita inclusive como um fato, né? Um outro, né? Bolsonaro como Trump é misógino. Aqui é um juízo descritivo e avaliativo ao mesmo tempo, né? Quando eu digo que alguém é misógino, eu estou fazendo uma afirmação que tem uma dimensão normativa ou avaliativa, mas ela pode ser feita de modo a descrever também as ações de alguém, né? Eu não estou dizendo isso porque eu quero dizer, eu simplesmente estou chamando eles de misóginos sem base, sem justificativa nenhuma, simplesmente porque eu quero. Não, eles fizeram ações que fazem com que a gente possa dizer isso, esse tipo de coisa, né? Então, isso também estaria bem justificado, né? Esse tipo de afirmação, olhando as próprias falas dessas pessoas, né? As falas e as ações, né? Bom, aqui eu queria comentar então sobre o lado fático da dicotomia, né? Uma nova seção do capítulo, onde o Putnam vai trazer então a ideia de que a noção Humeana, né, do Hume, de um fato, é simplesmente aquilo do qual pode existir uma impressão sensível. Eu tinha falado isso antes, né? Ou seja, uma impressão dos sentidos. Como calor, a ideia de que algo é branco, né? Coisas desse tipo são impressões que a gente tem nos nossos sentidos, né? Na época dos positivistas lógicos, essa noção tornava-se muito difícil de defender, né? Porque então algo que parece que os fatos científicos que não estão diretamente, não são impressões sensoriais, né? Eles precisam ser defendidos também como algo que tem sentido, né? Então, por exemplo, bactérias e átomos não são observáveis no sentido lógico positivista, mas praticamente todos os biólogos e físicos consideravam como coisas reais. O Putnam cita dois autores físicos que também são filósofos, né? Um deles é o Ernst Mach, que na verdade discordava disso, né? Mas ele vai dizer que, bom, é estranho, né? Fazer esse tipo de discordar que bactérias e átomos são reais, né? Bom, então a partir do slide anterior, né? A gente pode dizer que então se a gente quer incluir bactérias e átomos no nosso discurso, não como um mero jeito de falar, mas como algo que tem um significado cognitivo, então a gente precisa revisar radicalmente o critério de significação positivista para poder dar conta dessas entidades, né? Enfim, bactérias, átomos, campos gravitacionais, galáxias. Nada disso é visto como um fato na concepção dos positivistas lógicos, né? E nada disso teria significado cognitivo, né? Então, ou a gente nunca fala realmente sobre bactérias e átomos, é simplesmente uma maneira de falar, ou se a gente fala realmente sobre isso e tem significado cognitivo, né? Falar sobre bactérias e átomos, então a gente precisa revisar radicalmente o nosso critério de significação, né? Por volta de 38, aí só para vocês terem uma noção do tempo, né, o Carnap chegou à conclusão de que a gente deve então revisar radicalmente esse princípio, né? A revisão implicou o abandono completo do requisito de que um predicado fatual significativo, ou seja, que tem significado cognitivo e está relacionado a fatos, então implicou o abandono
de que esses predicados devem ser um predicado de observação ou redutivo a predicado de observação. Né? Bom, ao abandonar isso, abre o flanco para abandonar a ideia de analítico sintético e, inclusive, a noção de fato, a dicotomia fato-valor. Né? Sem se dar conta, ao revisar essa noção de fato, como eu acabei de falar, eles destroem a própria base na qual constroem a dicotomia fato-valor. Bom, o Carnap passa a aceitar que termos problemáticos, na visão dele, né, tais como elétron e carga, não entram na física por meio de definições a partir de termos de observação ou por reduções a esses termos, mas são simplesmente tomados como primitivos. Né? Então, elétron e carga são tomados como primitivos e nos ajudam a fazer predições, explicações dos fenômenos. Então, na medida em que o sistema como um todo, o sistema de enunciados como um todo, permite predizer nossas experiências com maior sucesso do que poderíamos sem ele, tais termos abstratos devem ser aceitos como empiricamente significativos. Então, ele começa a utilizar, então, agora a ideia de termos abstratos, né? E elétron e carga são vistos como termos abstratos, né? E eles devem ser aceitos como empiricamente significativos, ou seja, significativos, mas desde um ponto de vista empírico, no sentido de que eles possibilitam predizer a nossa experiência com maior sucesso. Né? Então, eles devem ser vistos como tendo significado cognitivo nesse todo do sistema. Né? Mas então, o que os positivistas lógicos entendiam por fato? Né? Os positivistas lógicos foram os mais influentes propagandistas dessa dicotomia fato e valor. Fato é objetivo, valor é subjetivo. Todos os juízos de valor seriam subjetivos. Né? O que eles entendiam por fato? Então, no critério positivista lógico revisado do significado cognitivo, é o sistema de enunciados científicos como um todo, que tem conteúdo factual agora. Né? A gente fala em termos de conteúdo factual. Então, um sistema de enunciados que tem termos como elétron, carga, ele pode ter conteúdo factual, ainda assim. Né? E a gente deve manter, então, esses termos abstratos na linguagem da ciência, porque eles permitem predições de maior sucesso e eles, então, os enunciados como um todo têm conteúdo factual porque fazem predições adequadas que podem ser observadas na experiência. Né? Mas quanto aos enunciados individuais, né, como que o Carnap pensaria? Né? Será que ele modificou a visão dele e aceitou, então, que termos como bactéria e átomos têm significado cognitivo deles mesmos, ou só quando está dentro desse sistema de enunciados científicos como um todo que passam a ter conteúdo factual? Bom, aí que está, a visão de Carnap permaneceu fortemente influenciada pelo empirismo clássico, né? Pelo empirismo clássico, de Hume, por exemplo. Por quê? Porque ele continua a distinguir nitidamente entre termos de observação e termos teóricos. Ou seja, a ideia parecida, né, que Hume traz com questões de fato e relações de ideias, né? Mantendo, então, uma distinção nítida entre esses termos. Né? Então, termos de observação tem a ver com o vocabulário que se refere às propriedades observáveis, né? Que tem significado independente, então, que são completamente interpretadas, e os termos teóricos, tais como bactérias, elétrons, campo gravitacional, galáxias, né, seriam apenas parcialmente interpretados, não teriam um significado independente, né? Não seriam vistos como algo real nele mesmo, né? Mas algo que é um mero artifício, né? Uma ficção útil que permite que a gente faça boas predições. Né? Então ele se manteve antirrealista para aquilo que a gente não pode reduzir a sentenças de observação. Né? Ainda que se aceite, num sentido mais instrumental, esses termos, eles não devem ser aceitos como algo real que ocorre no mundo. Né? Assim, embora os termos teóricos fossem admitidos na linguagem da ciência, eles seriam considerados como meros artifícios para derivar sentenças que enunciam realmente os fatos empíricos. Ou seja, as sentenças de observação. Né? Ou seja, aquilo que é um fato, que está relacionado a um fato, são as sentenças de observação ainda. Essas sentenças mais amplas, que falam sobre bactérias, átomos, elas não podem ser vistas como enunciando realmente fatos. Né? Elas são meros artifícios, né? Meras ficções úteis. Né? Aqui, entrando num anacronismo, né? Porque esse termo antirrealismo, instrumentalismo, vai ser utilizado depois, né? Não está ainda em voga nessa época, mas a gente pode dizer que Carnap, então, seria um autor antirrealista, um instrumentalista para entidades inobserváveis a olho nu. Né? Bactérias não são observáveis a olho nu,
né? Elas dependem de instrumentos como microscópios, por exemplo. Microscópios dependem de funcionamento teórico dependem de teorias, né? Por exemplo, teorias da ótica para funcionarem bem, no sentido de que a gente precisa aceitar, confiar na teoria da ótica para poder confiar que aquilo que a gente está vendo pode ser aceito como real, né? E eles não aceitariam, então, porque são entidades que não são observáveis a olho nu, né? Se a gente depende de uma teoria da ótica, isso mostra que a gente não deve aceitar, porque não é uma simples sentença de observação, né? Então, ele é antirrealista para entidades observáveis e para teorias que vão além de sentenças de observação, ou seja, para as teorias que incluem essas entidades inobserváveis, né? A gente não deveria acreditar nelas ou aceitar elas como verdadeiras, porque elas não estão enunciando realmente os fatos empíricos, né? É só as sentenças de observação que fazem esse tipo de enunciado. Então, esse ceticismo, que a gente poderia ver como exagerado em alguma medida, é produto de uma visão muito estreita de fato, né? Ou seja, a ideia de fato ainda está atrelada a um fato empírico como aquilo que está relacionado às sentenças de observação, né? Aquilo que sentenças de observação enunciam, né? É estranho porque, enfim, né, na ciência e até no senso comum, né, a gente não pensaria de maneira tão cética assim, e não aceitar a existência, ou pelo menos o significado cognitivo, né, e a ideia de que é um fato, né, bactérias, galáxias, enfim. Isso tem a ver com uma filosofia empirista, que não aceita, não vai além, né? Ela não pode ir além por causa da filosofia que ele defende, que é empirista, né? Então isso mostra como não há um naturalismo aqui nos positivistas lógicos, né? Eles não são naturalistas no sentido de aceitar que a prática seja suficiente para justificar a crença nessas teorias, né? A prática científica de sucesso pode ser suficiente para que a gente aceite essa teoria e aceite também as entidades inobserváveis dela, né? Enfim, a argumentação sobre o realismo é mais complexa que isso, mas só para mostrar que essa visão é bastante cética, né? E isso vem de uma visão estreita de fato, que é se manter fortemente atrelada ao empirismo, né? O empirismo clássico, com algumas alterações aí, faz com que o fato científico não possa ser visto como um fato no sentido empirista. E aí o Putnam entra uma nova seção do livro, do capítulo, né? Que ele vai falar sobre a pobreza da concepção de linguagem do positivismo lógico, né? Ou seja, o positivismo lógico tem um problema aí, que é que a linguagem dele é muito pobre, né? Ele está querendo colocar tudo dentro dessa classificação tripartite do conhecimento, dos nossos juízos, né? Como sendo analíticos, sintéticos ou sem significado cognitivo, e ele acaba colocando muitas coisas na categoria sem significado cognitivo, quando, na verdade, essas coisas têm significado cognitivo, né? As sentenças que estão aí, né? Nem todas, né? Claro que a gente tem que fazer uma crítica àquilo que não tem significado cognitivo, né? Mas nem tudo que não é analítico sintético nessa visão seria sem significado cognitivo, né? Então o Putnam faz uma ideia interessante aqui, que é fazer um diálogo, né, imaginado entre Carnap e um historiador, né? Então imaginemos que um historiador descreva um imperador romano como cruel, né? O Carnap vai perguntar: você entende isso como um juízo de valor ou como uma descrição? O historiador vai falar como uma descrição. Aí o Carnap perguntaria: se cruel está sendo usado como predicado descritivo em sua história, ele é um termo de observação ou um termo teórico? Né? Então, só para ver como que o Carnap ele faria esse tipo de pergunta: é juízo de valor ou é uma descrição de um fato? Né? Bom, se é uma descrição, ele é um termo. Esse predicado cruel, ele entrou na descrição como um termo de observação ou como um termo teórico? É o tipo de perguntas que o Carnap faria. Então, para o Carnap, um termo de observação deve se referir a propriedades, aqui eu cito o Carnap, tal como o Putnam colocou, né? Deve se referir a propriedades para as quais o procedimento de teste é extremamente simples, como nos exemplos que acabamos de mencionar. E os exemplos que o Carnap menciona são azul, quente, grande, mais quente do que e contíguo a, né? Ou seja, os termos de observação devem se referir a propriedades cujo teste é simples, tal como esses
predicados aí. Bom, a crueldade não é uma propriedade que admite testes extremamente simples, como os mencionados, né? A gente não consegue testar se alguém é cruel da mesma forma que a gente testa se essa cadeira é azul, né? É muito mais fácil eu testar se a cadeira é azul do que eu ver se alguém é cruel, né? É mais difícil, mas isso não significa que é impossível, né, ou que é sem sentido, né? Também a crueldade não é uma disposição observável, no sentido técnico do Carnap, né? Então o Carnap vai dizer que não precisa ser necessariamente algo observável, mas pode ser uma disposição observável, como ser solúvel, né? Isso também ele abre aí uma brecha, né, para pensar que a gente pode também tratar como tendo significado cognitivo aquilo que é de uma disposição observável, né? Bom, então isso deixa apenas a possibilidade que seja um termo teórico, né? Ou seja, crueldade é um termo teórico, né? Afirmar que o imperador romano é cruel deve ser visto como um termo teórico para Carnap, né? Bom, ele vai perguntar ao historiador, né? Se é suposto que cruel é um termo teórico, quais são os postulados pelos quais foi introduzido? Então a gente está aceitando agora que, na visão do Carnap, a ideia de crueldade ela é um termo teórico. Então, quais são os postulados que permitiram a introdução desse termo, né? E aí a gente nota que o Carnap está com uma visão bastante restrita, né? Então o historiador poderia responder da seguinte forma: mas cruel não é uma propriedade física hipotética, como carga, que postulamos de modo a explicar cientificamente e predizer certos fenômenos, mas antes um termo que figura em um certo tipo de entendimento reflexivo do racional e da conduta desse indivíduo, né? Seja no entendimento de como o agente age e sente, seja no entendimento de como os outros percebem os sentimentos e ações do agente, né? Carnap então responderia: você está falando acerca de algo que requer a misteriosa Vertebren, compreensão weberiana, ou algum processo semelhante. Isso é metafísica sem sentido. Mas é estranho, né? É algo tão simples da linguagem ordinária e a linguagem que o historiador utiliza, né? Isso é realmente sem sentido, será? Né? Então, isso mostra que Carnap requeria da linguagem cognitivamente significativa que ela se assemelhasse à linguagem da física. Ou seja, era preciso se assemelhar à linguagem da física, né? Isso a gente pode ver como uma restrição muito forte, né? Um cientificismo muito forte, que impede o historiador de fazer as suas descrições de uma forma que é cognitivamente significativa e que nos ajuda a entender, enfim, as ações desses agentes, né? Que são cruéis, por exemplo, inclusive ter expectativas sobre elas, né? Mas elas não são vistas como tendo significado cognitivo para o Carnap. O que seria isso, então? O Putnam vai dizer que isso é colocá-las, essas afirmações descritivas, como a afirmação de que alguém é cruel, é tentar colocá-las, forçá-las no leito de Procusto, né? Procusto foi um personagem da mitologia grega, né? Que raptava pessoas e colocava num leito que ele tinha, né? Numa cama, enfim. E se a pessoa era pequena, ele esticava a pessoa para caber nesse leito. Se a pessoa era muito grande, ele cortava as pernas, né, os pés, para caber nesse leito. Então o leito era o padrão ao qual a pessoa deveria se encaixar, né? Então ele vai dizer que forçar todos os termos descritivos que empregamos em nosso discurso cotidiano, né, e na história, nas ciências, em um ou outro lado da dicotomia termo de observação ou termo teórico, é forçá-los num leito de Procusto. A nossa linguagem ela é um contra-exemplo vivo dessa dicotomia aí, né? A gente não precisa forçar a nossa linguagem nesse leito de Procusto. Aí tem que ser ou termo de observação ou termo teórico para ter sentido cognitivo, né? O problema pode estar justamente nessa dicotomia, que não são tipos naturais. São distinções que funcionaram em alguma medida, mas se mostraram incapazes de se manter com sucesso, né? E a gente pode ver que, na verdade, ela não se sustenta, né? Para vários tipos de afirmações, como a afirmação desse historiador suposto pelo Putnam. Então, como eu falei, a nossa linguagem descritiva é um contra-exemplo vivo a essa dicotomia. A dicotomia analítico-sintética e a dicotomia fato-valor. A dicotomia fato-valor dos positivistas lógicos foi defendida com base em um quadro cientificista estreito do que poderia ser um fato,
né? Assim como o ancestral humeano, né, ou seja, a herança de Hume, né, que via, então, essa distinção como baseada numa psicologia empirista estreita de ideias para um lado e impressões sensoriais para o outro. Né? A nossa linguagem descritiva é um contra-exemplo tanto para o empirismo clássico quanto para o positivismo lógico, né? E deveria abalar a confiança de qualquer um que supõe existir uma noção de fato que contrasta nítida e absolutamente com a noção de valor, né? Como muitas vezes é suposto por aqueles que acham que fato está para um lado, valor está para o outro, então todos os juízos de valor são juízos subjetivos, juízos de meras preferências, não tem a ver com algo que possa ser dito objetivo, né? Que possa ter sentido e que não é uma mera opinião. Né? E esse é o último slide, gente, já finalizando. O exemplo do predicado cruel sugere que o problema não é só a noção empirista e depois a noção lógico-positivista, de fato, ser excessivamente estreita desde o início. Então, ou seja, eles têm uma noção de fato que é muito estreita, porque é fundamentada nesse empirismo que é muito estreito. Né? Poderia fazer sentido na época do Hume, quer dizer, continua fazendo sentido, né? Não é tirar o sentido dela, mas poderia ser visto como bem justificada na época do Hume, né? Que não existiam, enfim, muitas afirmações bem consolidadas, que poderiam ser ditos fatos científicos, que estão para além daquilo que é diretamente observável, né, o que pode ser redutível a sentenças de observação. Né? No momento dos positivistas lógicos, isso se mostra ainda mais restritivo, porque a ciência está avançando, está nos mostrando muitos novos fatos, né, que são bem confirmados, e eles não poderiam aceitar esses como fatos, né? E não só a ciência, né, nesse sentido mais cientificista do termo, mas as próprias investigações, né, em ética, prática, as nossas, como a gente resolve problemas no dia a dia, utilizando também juízo de valor, como a gente pode avançar, ter progresso a respeito de juízo de valor e quais que são mais bem justificados e quais que não são, né? Ainda assim, então, eles tinham esse problema de ter uma visão de fato excessivamente estreita. Né? Mas há um problema mais profundo que tanto os empiristas quanto outros filósofos falharam, né? Que foi em apreciar os modos pelos quais a descrição factual e avaliativa, ou normativa, ou de valores, podem e devem estar imbricadas. Né? Ou seja, as descrições fatuais e avaliativas estão o tempo todo imbricadas na atividade científica, na nossa descrição com a nossa linguagem ordinária, na nossa experiência do dia a dia, no escrito de historiadores. E a gente não precisa deixar de utilizar esses termos. Né? Por exemplo, Ritter foi cruel é tanto uma descrição factual como uma avaliação. Né? Então, imbricado aí o termo cruel é um conceito ético denso ou espesso, né? Que tem tanto uma dimensão factual como uma dimensão valorativa. Né? E esse termo tem significado cognitivo, mesmo com essa imbricação de fato e valor. Né? Os historiadores não deveriam deixar de usar esse termo só porque ele tem um conteúdo normativo. Né? A ciência utiliza o tempo todo afirmações e conceitos que têm conteúdo normativo. Né? Ciências humanas e ciências naturais, se a gente quiser fazer essa distinção, que também pode ser um pouco ultrapassada, mas pobreza, desigualdade, democracia, justiça, biodiversidade, raça, gênero, são tudo termos que são utilizados na linguagem científica e que podem ser utilizados para descrever coisas no mundo e que podem ser utilizados para avaliar também coisas no mundo. Ou seja, esses termos têm um componente normativo que deve ser, inclusive, pensado nesses termos. Né? A gente não deve expulsar a dimensão normativa e falar que isso é apenas descritivo. Né? A nossa linguagem já entende isso como tendo concepções normativas também. A própria ideia de evidência, que está o tempo todo na atividade científica, e não só na atividade científica, né? É um conceito inerentemente normativo. Né? Justificação, plausibilidade de uma teoria, coerência, poder explicativo dessa teoria, né? Plausibilidade de um método, justificação de um método. Ou seja, isso tudo está presente na atividade científica e a gente não. A atividade científica não fica subjetiva ou sem sentido por causa desses termos que são ao mesmo tempo descritivos e normativos. Né? Ou seja, a normatividade não é algo puramente subjetivo, então não há uma dicotomia
entre fato para um lado e valor para o outro, sendo fato completamente objetivo e valor completamente subjetivo, né? Os valores podem ser tão objetivos quanto fatos, no sentido em que a gente pode investigar sobre esses conceitos e avançar as nossas investigações para dizer que, por exemplo, o combate ao racismo é uma afirmação que, na verdade, ela está mais bem justificada do que favorecer o racismo, por exemplo, né? E isso tem a ver com o quê? Com outros valores e também com afirmações descritivas, né? O racismo ele tem consequências práticas no dia a dia das pessoas, né? Então, é entender que o factual e o avaliativo está frequentemente implicado na nossa linguagem ordinária, na linguagem da ciência, na linguagem da história, enfim. E eu fico por aqui. Obrigado.